Hoje nós vamos falar de um outro personagem da história, que é o marido de Maria, José. E o título que nós damos a essa história, essa perspectiva do Natal a partir de José, é a maturidade dos anônimos. Então nós vamos ler aí o Natal a partir da perspectiva de José no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Então abra aí no primeiro capítulo do Novo Testamento, né? O primeiro capítulo é o primeiro Evangelho e o primeiro capítulo. Então está aí Mateus 1, 18 a 25. Eu vou ler aqui nessa versão a mensagem. Diz assim: o nascimento de Jesus aconteceu assim. Sua mãe Maria estava prometida em casamento a José. Mas antes de se casassem, José descobriu que ela estava grávida. Isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. José se sentiu envergonhado. Mas como era de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com discrição, de modo que Maria não passasse pela humilhação pública. Enquanto pensava no que fazer, ele teve um sonho. E no sonho o anjo de Deus falou: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar. Maria está grávida pelo Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você, José, a ele dará o nome de Jesus, Deus salva, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Era o cumprimento da palavra do profeta. Prestem atenção: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco, em hebraico. Então José acordou e fez exatamente o que o anjo de Deus lhe havia ordenado no sonho. Casou-se com Maria. Entretanto, não consumou o casamento, enquanto ela não teve um menino, a quem chamou Jesus. Até aqui. Antes da gente continuar, vamos fazer uma oração. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Deus, nós queremos pedir mesmo a iluminação do Teu Espírito Santo aqui, para que a gente entenda as verdades desse texto que está diante de nós. Nós acreditamos que é a Tua palavra para nós essa manhã, e nós queremos mesmo que o Espírito Santo de Deus possa fazer diferença aqui, que não seja nenhum de nós, nenhuma capacidade nossa, mas que seja exclusivamente o Teu Espírito agindo e falando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, essa história de José ela é muito emblemática e muito importante dentro do contexto todo do Evangelho, para a gente entender a figura de Jesus no meio disso tudo e o significado do Natal. Antes de falar propriamente do José da Bíblia, eu queria lembrar a nós, pelo menos a primeira estrofe aqui, desse poema tão conhecido aí chama-se a coletânea de poemas brasileiros. Esse aí do Drummond, ele é muito interessante. Diz assim: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? E aí ele continua, esse poema, ele é muito bonito. Ele narra a história de um Zé sem nome, um Zé ninguém, que tem uma experiência, né, naquela época lá de êxodo rural, né, que existia muito isso, muito forte. Então é o Zé que vem para uma experiência urbana, mas que ele não encontra aqui o espaço que ele tanto sonhava quando estava lá no interior de Minas, como na continuação do poema ele vai falando, que tem vontade de voltar para Minas, mas Minas já não há mais, então ele não tem mais nada, né? E agora? O que será desse cara? E um importante aqui, o que eu quero levantar para nós é que, na perspectiva de Drummond aqui, esse cara, esse Zé, é um anônimo,
é alguém que não tem nome. A palavra anônimo é isso, é alguém que não tem nome. E eu fui assim, interessado em saber quantas pessoas no nosso país, pelo menos, se chamam José. Quantas pessoas você acha que no nosso país chama José? É um nome popular, não é? Quantos que você conhece? Tá, assim, traz na memória assim, quantos amigos, conhecidos, familiar, porteiro, gente assim, né, que tem profissão mais humilde. Geralmente a gente chama Zé, todo mundo olha, não é verdade? Por quê? Por que esse nome José está associado a pessoas assim? Aí eu fui ver lá no censo de 2010, ele diz assim, ó, que existem 5.754.529 pessoas que possuem o nome José. É o segundo mais popular no Brasil, só perde para um, que é Maria. Então Maria e José, os pais de Jesus, têm o nome mais popular do nosso Brasil. Primeiro Maria, que aí é bem mais, né? Você vê que é mais que o dobro, né? O primeiro lugar está mais que o dobro do que o segundo. Então 11 milhões aí para Maria e do José 5 milhões, que é gente pra caramba, que chama José no nosso país. Sabe o que isso mostra pra gente também? Que quando muita gente chama José, na verdade ser um José num país que muita gente chama José, é ser quase que um anônimo. É quase que não ter nome. É o Zé. E nós temos tanta expressão com Zé, não temos? Assim, por exemplo, a expressão Zé Ninguém. Não tem assim. Por que Zé Ninguém? Por que não é João Ninguém? Também tem, né, o João Ninguém. Mas por que não é Tayane Ninguém? Por que não é Benjamin Ninguém? Por que não é Eduardo Ninguém? É o Zé Ninguém. Que parece que José é esse que realmente não é ninguém. Tem alguém que se chama José aqui? Eu estou falando com José, né? Não é possível que não tem nenhum José aqui. Desses 5 milhões aí, nenhum está aqui. Então você imagina que no meio de tanta gente, chamar José é quase que ser anônimo mesmo. A gente estava tentando lembrar aqui quais são as expressões que tem com Zé, né? Tem o Zé Ruela. O que mais? Tem um monte de expressão com Zé qualquer. Zé qualquer. Zé qualquer. Zé Mané. Zé Mané, né? Então você tem tanta expressão com Zé e é sempre nesse sentido assim, né? De ser quase que pejorativo, quase que dizendo assim, quem é você? Eu sou o José. José é esse mesmo. O José, pai de Jesus, esse que nós lemos na história, é um pouco dessa figura mesmo. De um cara anônimo, de alguém que foi esquecido pela história. Parece que ele é alguém assim, dos personagens todos do presépio, José é o primeiro que poderia talvez ser tirado dali. Maria não, Maria é importante, Maria é padroeira do nosso país. Aliás, você sabe que José, ele é o padroeiro do estado do Ceará. O São José, o pai de Jesus, é o padroeiro do estado do Ceará. E é interessante isso, porque parece que o Ceará, pelo menos na perspectiva aqui do centro-sudeste, é esses que não são ninguém. Parece que os nossos porteiros, os nossos sushimen e esses que nos servem, é tudo José, é tudo lá do Ceará. Então são anônimos, é um grupo de anônimos que é representado por esse personagem do Natal, que é o José, o carpinteiro, o pai de Jesus. E aí, a história que nós lemos, ela começa de uma maneira assim, dramática para José. Olha como é que começa o nascimento de Jesus. Mateus vai dizer assim, o nascimento de Jesus foi assim. E ele começa, ele diz assim, Maria estava prometida em casamento de José, mas antes que se casassem, José descobriu que ela estava grávida. Ponto. Pensa nisso. Estava prometido em casamento, ela estava grávida, antes que se casasse. Aí Mateus completa. E isso aconteceu pelo Espírito Santo. Ou seja, ela ficou grávida, não por uma traição, mas por causa do Espírito Santo agindo nela.
Lucas, como a gente leu na semana passada, vai contar essa história do que aconteceu lá com Maria. O anjo apareceu para Maria, aquela história toda da semana passada. Agora, José não presenciou aquele encontro do anjo com Maria. José não está sabendo de nada disso que está acontecendo. Simplesmente a noiva dele apareceu e disse assim: eu estou grávida, e foi Deus que me engravidou. Olha a situação de José. Como é que José fica nessa história? Pensa, como é que era o casamento naquele tempo? Vinha o interessado, né? As famílias, não existia muito essa relação que nós temos hoje de afeição, né? De se apaixonar por alguém, começar a namorar, depois tem o noivado e aí o casamento, diante da lei, etc. Não, naquele tempo era um arranjo familiar. Então, talvez os pais dos noivos, ou até o noivo com o pai da noiva, chegava lá e falava assim: estou interessado em casar com sua filha, eu quero comprar o dote dela. Então ele vinha à casa da noiva, dava ali o dinheiro ao pai, pagava por aquele dote, e ele não tinha contato ainda com a noiva. Talvez, quem sabe, nunca ou presenciou ela, ou encontrou com ela alguma vez na vida, alguma coisa assim. Era um interesse muito mais político ou econômico ali entre as famílias. E ele paga esse dote por ela e vai embora, paga o dote e vai embora para sua casa, para sua terra, quem sabe uma outra aldeia, um outro lugar, e lá ele prepara a casa deles. Fica lá preparando a casa, geralmente demorava um ano. Depois que ele preparasse tudo lá, ele voltava e então o casamento acontecia. Buscava aquela noiva e fazia a festa do casamento, que durava aí 7 dias. Então, José e Maria estavam nesse período de um ano, entre José já tinha ido lá, pagado o dote por ela, e tinha voltado e estava lá nesse período de noivado. Esse período, esse contrato que o noivo fazia com a família da noiva, já era, perante a lei daquele tempo, praticamente um casamento. Se a noiva traísse, era considerado adultério. E era considerado adultério a ponto dela ser condenada à morte por apedrejamento. Então, Maria, se traísse José, era condenada à morte, era morte para ela. Essa era a configuração do casamento daquela época. Só que aí José, diante dessa informação, diante desse cenário, dessa história, ele tem duas alternativas. A primeira alternativa é dar asas ao escândalo. Ele pode simplesmente dizer assim: não gostei dessa história não estou acreditando nisso. Eu vou denunciar você, eu vou expor você para o seu pai, eu vou expor você aí para sua vizinhança, sua aldeia toda vai ficar sabendo, e aí você vai ser chamado em praça pública e vão te apedrejar ali. Essa era uma alternativa. A outra alternativa que José tinha era de acolher o mistério. É um mistério, a gente não tem como explicar uma mulher ficar grávida pelo Espírito Santo. Isso aí não tem como ninguém explicar, é uma ação extraordinária de Deus na história. José tinha essa alternativa também. Ou ele dava asas ao escândalo, ou ele acolhia esse mistério de Deus. Difícil escolha. Põe-se no lugar de José. O que você faria? Que escolha você tomaria? Que decisão você tomaria? José vai dormir tenso, ansioso, sem saber o que fazer, ponderando nas coisas que podem acontecer. E aí a história continua, e eu queria trazer aqui a contribuição desse camarada aí. Na época de Natal é sempre bom lembrar ele, que ele parece Papai Noel, que é o Leonardo Boff. Não sei quantos de vocês conhecem ele. Ele passou 20 anos da sua vida, teólogo, pesquisando sobre esse personagem, José. E ele escreveu um livro sobre esse personagem, um livro grosso, sobre José e sobre todos os Josés anônimos da história. E ele tem duas frases ou duas perspectivas sobre José que eu queria trazer aqui como contribuição aqui para nós, do Leonardo Boff. Lá no Canadá, por exemplo, tem uma igreja, um santuário lá dedicado a São José, que é mais ou menos do tamanho do Vaticano, é enorme, enorme.
e é onde tem a biblioteca, onde tudo que foi escrito na história sobre esse personagem está lá, nessa biblioteca lá de São José. E foi lá que o Boff mergulhou nessa história e leu tudo que tinha para ler lá e escreveu a história dele. E ele chegou a essa conclusão aqui. Primeiro, São José é o patrono dos anônimos. Patrono dos anônimos. Ele diz então que a figura de José nesse cenário do Natal é uma figura de sombra. Na linguagem dele ele fala assim que é uma figura lunar. Ele não é uma figura solar. Ele é uma figura da lua, das sombras, da noite. É uma figura um pouco esquecida. E por que ele fala isso? Veja, tem algumas razões para a gente concordar com ele. Primeiro, José não deixou para a gente nenhuma palavra. Não há uma frase, não há um ditado, um cântico como a de Maria. Não há nossa, olha como ele falou isso e foi sábio. Não há nada, nenhum registro de uma palavra desse camarada. Depois também, nós não sabemos quando ele nasceu, nem quando morreu, da onde veio, como é que ele é. A gente só sabe que ele é da linhagem davídica, né? Ele é filho de Davi, ele é da tribo de Judá. Então a única coisa que a gente sabe dele é isso, não sabe mais nada. Simplesmente aparece ali como o marido de Maria e não sabemos muita coisa sobre ele. E aí, veja só, apenas no século IX foi que começou a igreja a olhar com mais cuidado para a figura de José. 9 séculos de igreja, de história da igreja, não aconteceu um sermão sequer sobre a figura desse cara. Você imagina 900 anos, quase um milênio de história da igreja, sem ninguém olhar para ele, sem ninguém perceber a presença dele na história. Foi apenas no século IX que começou a surgir os primeiros sermões sobre esse camarada. E aí apenas em 1870, 2 séculos atrás, foi proclamado o patrono da igreja, o decreto da congregação dos ricos. Então não foi nem pelo Papa, tinha uma comissão lá que olhou, não, esse negócio está errado, vamos dar um cargo para esse camarada aqui dentro da galeria lá dos santos e daquilo que a igreja católica acredita. E aí, só em 1962 que o Papa João XXIII inseriu o nome dele no cano da missa. Então veja só, assim, foi só agora, assim, recente, 1900, que o São José ganhou alguma autoridade dentro da igreja católica, como um santo, como alguma coisa assim. Isso mostra que esse camarada de fato é o quê? Ele é anônimo. Ele na história prova para nós que esse cara não ganhou muita importância, ele era ninguém. E aí veja essa afirmação aqui, essa frase do Pseudo-Orígenes, um pai da igreja, lá no século VI, né? Ele vai dizendo assim: José, como se fosse o próprio Deus falando, né, para José. José, por que tens dúvida? Por que tens pensamentos imprudentes? Por que meditas sem razão? Isso é José pensando o que ele ia fazer com Maria, se ele ia denunciar Maria, como é que ele ia resolver esse problema. Ele não queria que Maria morresse, mas também não queria passar a vergonha de ter a mulher grávida, então ele queria abandonar a mulher secretamente. E aí Deus falando para ele, é Deus quem é gestado e é a virgem quem gesta. Nessa gestação, olha como é que José é visto. Nessa gestação, és tu aquele que ajuda e não aquele da qual ela depende. És o servo e não o Senhor, o doméstico e não o Criador. Então vê, na história da igreja, a figura de José, ela é coadjuvante, ela é uma sombra, ela é assim, alguém que está ali só para ajudar no que for preciso, para administrar ali alguma coisa, mas na verdade ele é o primeiro a ser dispensado. Ele não é principal nessa história, ele é alguém que pode ser esquecido. E aí, o outro lado aqui que o Boff também vai dizer para nós, primeiro é que ele é uma figura anônima, ele é o patrono dos anônimos, mas ele evolui nessa história
E a maneira com que o Boff analisa a figura de Jesus é muito interessante, porque ele vai dizer que apesar de ser esse cara que é anônimo na história, ele também é a personificação do Pai. E esse Pai aqui com letra maiúscula, é o Pai do céu. José é esse que encarna mais perfeitamente na história do Natal a figura do Deus que é Pai. E por que ele afirma isso? Que José é essa figura paterna. Primeiro porque dar nome era uma função do pai. Acho que até recentemente isso era muito assim, Até hoje, assim, quando você vai colocar o nome do filho, assim, o sobrenome mais importante que leva, ele é o da linhagem que vem pelo pai, não é verdade? Então, historicamente, dar nome ao filho era uma função destinada ao pai. Isso mostra aqui duas coisas para nós. Primeiro, quando a pessoa se chama José, que é um nome tão comum, tão de ninguém, mostra para nós que ela tem algum problema de ausência do pai. Ou ela não teve um pai que pudesse dar um nome, então vamos dar qualquer nome, Zé. Ou o pai está presente fisicamente, mas ele é tão preguiçoso que pode dar mesmo um Zé. Então ele tem, de qualquer forma, um pai ausente. Ser chamado José era, eu tenho algum problema com meu pai. Assim, o nome que me deram foi um nome qualquer, um nome de ninguém, via de regra. E aí, José, ele não tem ele não perpetua esse problema, essa característica da sua história. Ele não dá um nome do seu filho de Zé Ninguém. Ele obedece aquilo que o anjo disse para ele. O anjo disse o quê? Você dará o nome do seu filho de Jesus. E José vai lá e dá o nome de Jesus. José não perpetua esse problema de nome, ele é a figura paterna que dá o nome ao seu filho, Receber o nome de José era ter um pai ausente, como a gente disse, e José dá um nome a Jesus, o filho de Davi. Veja que interessante, Maria tem uma função que o anjo diz a ela. O anjo diz assim: você ficará grávida, você dará a luz ao filho. Como uma função de mãe, você dará a luz. Quando o anjo aparece a José, ele diz assim: você terá a função de pai, porque pai é que dá um nome. Então a função de Maria é dar a luz, a função do pai, do José, é dar um nome. E é interessante isso, porque Jesus só pode ser o filho de Davi. Um dos títulos de Jesus é Jesus, o filho de Davi. Ele só pode ser esse, o filho de Davi. Por quê? Porque José é da descendência de Davi. José é esse que vem da tribo de Judá, a tribo de Davi. Se José não dá o nome a Jesus, Jesus não era filho de Davi. É porque José é pai de Jesus e dá o nome como o pai faz, que Jesus pode ser quem ele é. E aí, José também tem outras funções, além de dar o nome. Ele também, como um bom pai, ele educa o seu filho nos princípios judaicos de sua religião daquele tempo. É José que insere Jesus nesse contexto, de ensino religioso. Isso é muito importante na cultura judaica daquele tempo e até hoje. Os pais ensinavam os filhos a decorarem ali as escrituras, as leis de Moisés, os textos de Moisés. E José fez isso com Jesus, educou Jesus nesses caminhos, nesses princípios judaicos. E veja que interessante uma contribuição que o Boff traz aqui, que é muito legal. Ele diz assim: olha, a psicologia moderna vai dizer para nós que a relação que nós temos com Deus, ela é muito ligada à relação que cada um de nós tem ou teve com o seu pai biológico. Então, se eu tenho uma relação muito afetuosa com o meu pai biológico, eu tenho mais facilidade de chamar o Deus bíblico de pai.
Agora, se eu tenho um pai ausente, ou esse pai é muito opressor, muito tirano, quando eu me refiro ao pai, a Deus como pai, o que me traz como reverberação dentro de mim é um Deus tirano, é um Deus que é ausente, é um Deus que não se relaciona comigo. Por que eu vou chamar Deus de pai se a minha referência de pai é um pai que eu não gosto, que eu quero ver longe de mim? Então eu chamo Deus de pai e parece que ele também está longe, parece que a minha experiência com essa palavra não é boa. Então, Jesus é aquele que chama o Deus Todo-Poderoso de Abba, de paizinho querido. É Ele quem gasta horas e horas em oração, em relacionamento com esse Pai. Ora, se Jesus tem essa relação a ponto de chamar esse Deus de Abba, é porque José é uma referência boa de pai. José foi um bom pai, um pai carinhoso, presente para Jesus. Ele foi pai de Jesus. E por último, veja como essa história ela é envolvida em mistérios. Esse cenário do presépio é envolvido no grande mistério da Trindade. O bebê que está ali é Jesus, o Filho de Deus. Maria está ali como uma figura materna, como se fosse o próprio Espírito, que é, vamos dizer assim, a parte feminina da Trindade, né? A mãe da Trindade. E José está ali como essa personificação do Pai. O José, Maria e Jesus é o Pai, Filho e Espírito Santo nesse mesmo cenário. É como se fosse a Trindade presente ali, onde o símbolo da Trindade se encarna na humanidade. Está ali presente nessa cena do presépio. Então, José não é apenas o Zé Ninguém, mas ele passa a se tornar o seu Zé. Seu Zé é diferente do Zé Ninguém. Seu Zé merece respeito. Esse é o seu Zé. É um cara que não deixa de ser José. José não deixa de ser um cara simples, um cara de mão calejada, de trabalhador, de ter um nome comum, de ser anônimo, mas ele é o seu Zé. É um cara de respeito, é um cara que é pai de verdade. Então a gente deu esse título à mensagem aqui, a maturidade dos anônimos, porque a gente sabe que, apesar de anônimo, há muita maturidade nessa figura do seu Zé. Então vamos continuando aqui, lembrando aqui ainda nesse contexto, essa afirmação de Santo Agostinho sobre José. Ele diz assim: muitos perdoam as mulheres adúlteras, impelidos pelo amor carnal, querendo tê-las, mesmo adúlteras, com o escopo de aproveitá-las para satisfazer a própria compaixão. A própria paixão carnal. Esse marido justo, olha que interessante o que Agostinho vai falar. O marido justo, ao contrário, não quer tê-la como uma propriedade. O seu deleite, pois, não tem nada de carnal, assim como não quer nem mesmo puni-la. O seu perdão, portanto, é unicamente inspirado pela misericórdia. Olha como Agostinho enxerga a posição desse seu Zé, do José carpinteiro. Um homem justo, um marido justo, que não quer perdoar a mulher só para não passar vergonha, mas que perdoa, mas fica naquela posição: você está me devendo, você já errou comigo. Não, ele acolhe ela, e ele é de tal maneira maduro que a única coisa que inspira nele é a misericórdia mesmo. Não quer punir, não quer fazer nada, ele quer acolher aquilo que nós falamos no início, ele quer acolher o mistério de Deus. Então o Zé Ninguém, aquele que era uma figura de sombra, passa então a ser o seu Zé, que é uma figura paterna. E nada é mais maduro do que ser um pai de verdade. O auge da maturidade de um homem é a paternidade. Então esse seu Zé Ninguém era ou não o pai de Jesus? Era ou não o pai de Jesus? O que você acha? José era ou não era o pai de Jesus?
quero trazer para vocês um texto que é um versículozinho antes desse que nós lemos. Mateus começa com uma grande genealogia, né? No capítulo 1 de Mateus, e ele vai fazendo essa genealogia a partir da figura masculina. Ele vai, fulano, homem, gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, era pai de fulano, fulano era pai de fulano, fulano era pai de fulano, e ele chega até o último. Quando chega no último, ele diz assim: José, Jacó foi pai de José, marido de Maria, Maria foi mãe de Jesus, Jesus que foi chamado Cristo. Olha como ele interrompe o ciclo. Para que você possa entender ainda mais, deixa eu ler aqui a partir de antes aqui, para que você possa entender. Olha, Aquim foi pai de Elude, Eliúde foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Matã, Matã foi pai de Jacó, Jacó foi pai de José, marido de Maria, Maria que foi mãe de Jesus. Por que ele não fala assim, Jacó que foi pai de José e José que foi pai de Jesus? Ele não afirma isso. A genealogia de Mateus não afirma que José é pai de Jesus, mas ele afirma que José era marido de Maria, que foi mãe de Jesus. Esse seu Zé Ninguém é ou não o pai de Jesus? Como é que a gente entende isso? Como é que a gente pode aprender alguma coisa dessa história? Veja, existe no cânon bíblico, ou seja, nesses acessos à Bíblia, etc., nós encontramos pouquíssima informação sobre José. Mas nós temos nos livros apócrifos, nos livros que são históricos, mas não são canônicos, ou seja, não estão aqui compilados, nós temos algumas informações sobre José. E principalmente num que se chama A História de José. Existe um livro apócrifo chamado A História de José. Esse livro é como se fosse Jesus, é uma narrativa do próprio Jesus, alguém escreveu isso, contando aos apóstolos a história do seu pai. Essa é a história do apócrifo aqui, chamado A História de José. E, é claro, ele não está no cânon por N motivos, né? Até porque essa história ela é bem fantasiosa, existem coisas que estão para além daquilo que nós acreditamos que é a palavra de Deus. Mas é interessante como um fato histórico, e para a gente até entender um pouco de como poderia ser. A gente não afirma porque não está dentro da escritura canônica, mas historicamente a gente pode pelo menos ter algum indício disso. Veja o que diz esse texto. Olha a palavra de Jesus. Eu, de minha parte, chamava Maria de quê? Pode ler, gente. Minha mãe. E a José de meu pai. Jesus falando assim, ó, eu chamo José de meu pai. Obedeci-lhes em tudo o que me ordenavam, sem permitir jamais replicar-lhes uma palavra. Pelo contrário, ele ficava sempre um grande carinho. Jesus falando isso. E é interessante o que esse livro vai afirmar sobre a figura de José. A gente sabe, a gente não conhece muito bem de onde ele vem, quantos anos tinha, nem nada. Mas veja só o que esse texto apócrifo vai falar sobre as características de José. José era um carpinteiro, beleza? Viúvo. Então, com 6 filhos desse primeiro casamento, ficou noivo de Maria aos 90 anos, casou-se aos 93, morreu aos 111 anos. Então, a gente não pode dizer isso é verdade ou não é verdade, mas é possível de ter sido. Sim, é possível de ter sido, né? Maria era uma adolescente, você imagina seus 12, 13 anos, casando com um camarada e aí dos seus 90 anos. Muito fora dos nossos padrões modernos, né? Mas era comum naquele tempo, beleza? E aí tem uma outra frase aqui que eu acho mais interessante ainda desse texto, Jesus falando: quando fordes revestidos da minha força e receberes o Espírito, e fordes enviados para pregar o Evangelho, pregai também a respeito do meu querido pai José. Jesus está dizendo assim, ó, não esquece de falar dessa figura não. Se Jesus pede para não esquecer dele, é porque ele é uma figura altamente esquecível.
Se alguém pede para não esquecer, é porque corre o risco de alguém esquecer. E Jesus está dizendo assim: ó, não esquece não, prega dele também, tem coisa para a gente aprender dele. E o que são essas coisas? Né? O que Jesus herdou de José? O que a gente pode aprender com essa figura das sombras, mas que assumiu essa maturidade de pai? Primeiro, você sabe a diferença entre um carpinteiro e um marceneiro? Sabe a diferença? O que é um carpinteiro e o que é um marceneiro? José era o quê? Um carpinteiro. Engenheiro, fala para nós aí, você sabe a diferença? O que é um carpinteiro? Trabalha mais com a parte pesada, madeira relacionada à construção, cobertura, cabana, coisa mais grosseira um pouco assim. O marceneiro trabalha com parte de móveis, principalmente. Isso, exatamente. Então, ainda bem que você falou isso, porque não estou errado aqui, né? Então veja, o carpinteiro ele trabalha com a madeira bruta primeiro. Pega lá e trata a madeira da árvore que chega, né? E trata aquilo. O marceneiro ele já pega tudo na maciota, né? Tranquilão, já chega tratado para ele. O carpinteiro ele é da construção civil e naval, navio de madeira, casa, estrutura para baixo, para cima, né? Pilagem, tudo aí, cobertura. O marceneiro ele já trabalha com móveis e decoração, certo? O carpinteiro, o ambiente dele é o canteiro de obra. O ambiente de trabalho de um marceneiro é o que? É um ateliê, uma oficina. Então, o carpinteiro ele está acostumado com a estrutura, com o que ninguém vê, aquilo que está escondido, mas que é de extrema importância. O marceneiro, ele está preocupado com o quê? Com a estética, com o acabamento, com o que todo mundo vê, com a aparência, com o parecer bonito. José era carpinteiro. José, a forma de José pensar era uma forma de estrutura, daquilo que está escondido, que ninguém vê, que não tem publicidade, anônimo, mas que ao mesmo tempo é de extrema necessidade. E sem ele não tem o acabamento, não tem o que vem depois, aquilo que aparece. Então essa é a estrutura de pensamento de José, que foi herdada por Jesus. Jesus é aquele que fala da semente, por exemplo. A semente tem muito mais a ver com o carpinteiro do que com o marceneiro, porque a semente é que está lá na estrutura, tem que enterrar ela, ninguém vê, ela vai morrer, mas sem ela não há o acabamento, a florzinha bonitinha, o fruto gostoso, e aí seria um marceneiro. Então, José e Jesus, gente, ele não pode pensar neles como marceneiro, mas como carpinteiro. É gente de estrutura, gente que não está preocupada com a aparência, mas está preocupada com o coração. É isso que Jesus é isso que nós podemos aprender com esse cara. Veja, há 5 vezes a referência de sonho no Novo Testamento. 4 dessas vezes, 4 das 5, se refere a José, está presente nos 2 primeiros capítulos aqui de Mateus. José era um cara que sonhava. Sonho é uma coisa de estrutura. É algo que ninguém vê, é você, é o que está por dentro de você. E veja só, se ele aparece então das 5 vezes, 4 dessas era José, quais são essas 4 vezes? Olha que interessante. Primeiro em Mateus 1,20, ele vai dizer assim: José estava ponderando o que ia fazer, se ia dar asas ao escândalo ou se ia acolher o mistério, e o anjo aparece então a ele, dizendo assim, ó, não abandone Maria. Primeira coisa que o sonho vai dizer para ele. Deus vai falar em sonho para ele. Depois ele vai sonhar de novo e o anjo vai dizer para ele assim, ó, vai para o Egito, foge daqui, sai daqui. Então ele pega Maria, pega Jesus e vai para o Egito. Aí quando ele já está lá no Egito, já se acostumando com a história, o anjo aparece de novo para ele e fala assim, ó, volta daí, sai daí, pode voltar para cá, que está tudo certo, pode voltar. E aí, quando ele está voltando, o anjo aparece de novo e especifica para ele para onde ele tem que ir. Vai para Nazaré. E é lá que você vai, então, criar esse menino, o Jesus,
de Nazaré. Então veja como ele é orientado o tempo todo por Deus nos seus sonhos. E tem uma coisa que é comum a todos esses sonhos: os sonhos eram sempre um anjo convencendo a fazer exatamente o contrário daquilo que ele estava planejando. Então José estava planejando deixar Maria, o anjo vai e diz assim: não, casa com ela. Aí José estava lá com o seu mercadinho, com o seu canteiro de obra lá, trabalhando na madeira e papapá, e está com sua clientela, e diz: não, sai daí, vai para o Egito. Ah, mas o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou sustentar? Não, vai lá. Aí quando chega lá, já estava tudo tranquilo lá, já estava assim instalando. Não, agora sai daí de novo, volta para cá. Aí eu não, vou voltar para onde eu estou acostumado, então vamos voltar lá para aquele onde eu estava, com a minha clientela. Não, você vai mudar de cidade, você vai agora para Nazaré, e é Nazaré onde você vai ficar. Então o anjo está sempre discordando de José. O anjo está sempre dizendo que ele tem que ir para um outro lugar. E é interessante que José obedece. José obedece, porque José tem essa maturidade de um amigo. E eu quero, para a gente terminar, dizer para você 4 características dessa maturidade de José. Primeiro, este Zé era um Zé justo, porque ele queria fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa, ser justo, não necessariamente é fazer o que a lei manda. Veja que interessante. José estava respaldado pela lei se ele chegasse e denunciasse Maria. Estava ou não estava? José quer cumprir a lei, é um cara justo, então denuncia Maria e apedreja ela. Só que ele quer fazer o certo e não cumprir a lei. Porque às vezes a gente cumpre a lei, mas não está sendo moral. Então diz o texto que ele resolveu tratar um assunto com discrição, porque isso era o certo a se fazer. Ele estava à procura daquilo que era justo, daquilo que era certo. Depois esse Zé também é um Zé prudente, é um Zé que não está agindo por impulso. Quando ele soube da notícia da gravidez de Maria, ele não saiu quebrando tudo na casa, não saiu denunciando aquela mulher imediatamente, não. Diz o texto que ele, enquanto pensava no que fazer, ele está pensando no que fazer, ele não decidiu nada ainda. Ele estava nas intenções de deixar ela secretamente, mas ele estava ali pensando no que fazer. Ele não agiu por impulso, ele é meticuloso, ele é prudente. Terceiro, esse é um Zé também sensível, porque ele está aberto a mudanças. Diz o nosso texto aqui que ele fez exatamente o que o anjo de Deus havia ordenado. Então pode ser que a gente seja muito prudente, mas pouco sensível. Por exemplo, um psicopata. O psicopata é um cara que planeja muito bem o que fazer e como fazer o mal. Ele é um cara muito prudente, mas ele é pouco sensível. Então pode ser que a gente seja prudente, mas para fazer o mal, para não ser sensível, é duro no coração. José não, José era prudente, ele não agia por impulso, pensava 2 vezes, contava até 10, mas ele estava aberto a mudar e a fazer aquilo que é certo, e orientado por Deus. E é interessante essa história de que Deus fala com ele no sonho, porque, sinceramente, você conseguiria dormir com essa história na cabeça? Você está noivo, aí sua mulher diz que você engravidou de Deus, e aí você está lá dormindo, você vai dormir para pensar no que ia acontecer, a ansiedade ia te deixar dormir. José consegue, ele vai dormir, e é quando ele esfria a cabeça, quando ele se coloca diante de Deus, é que Deus então fala com ele, quando ele relaxa, quando ele vai dormir. José era sensível. E por último, Zé é obediente, é um Zé obediente, ele não tem medo de assumir posição. Ele fala assim, é para casar então com Maria, ela estando grávida, não tem problema não, então vamos lá e vamos casar. Ah, mas os outros vão falar, isso Zé, que história é essa? Não tem problema não tenho medo de assumir minha postura não, é isso que Deus quer de mim, é isso que eu vou fazer, vou casar com Maria. Então, vê como é que a gente pode aprender com esse cara, com esse Zé Ninguém, que passou a ser o seu Zé, que é um maduro a ponto de ser pai de Jesus. É um Zé justo, é um Zé prudente, é um Zé sensível e é um Zé obediente.
Então, por último, eu quero encerrar aqui com esse quadro, colocando assim de forma bem prática, 10 diferenças entre menino e homem. Isso aqui, gente, as mulheres podem se incluir nisso, tá? Eu estou falando de homem porque José era um homem, mas as mulheres estão incluídas nessa maturidade, certo? Então, qual é a diferença entre alguém que não é maduro e alguém que é maduro? 10 diferenças entre menino e homem. Primeiro, os meninos querem as coisas sempre do seu jeito. Tem que ser do meu jeito, senão eu embio, eu choro, eu não aceito mais, eu quero ir embora. Os homens não. Os homens fazem o que deve ser feito, independente daquilo que eu quero ou não. Tem que ser feito, eu faço. Depois, não sabe se comunicar com as pessoas, não sabe negociar, não sabe abrir mão de alguma coisa, pedir outra, não. O homem sabe o que quer, tem isso claro, e ele está aberto a negociar isso com as pessoas, a interagir com as pessoas, abrir mão de alguma coisa, pedir outra, exigir alguma coisa. Então, os homens sabem fazer isso, têm essa habilidade. Diante do medo, os meninos ficam paralisados. Está com medo, então não vou ficar por aqui, não vou, e fica parado. Os homens não, os homens superam esse medo e prosseguem no caminho que deve seguir. Os meninos são sempre reativos às situações. Então alguma coisa acontece e eu reajo a elas. Os homens não. Os homens são proativos nas situações. Eles se antecipam às coisas que acontecem. Eles não respondem às coisas, mas eles é que questionam as coisas, né? Isso é muito importante. Quinto, os meninos são ingênuos e sempre acham que tudo vai dar certo no final. Pergunta ao menino: não, vai dar certo, vamos seguir por aqui mesmo. Mas e aí? Você viu, você analisou, você planejou as coisas antes, como é que foi? Não, vai dar certo, Deus está com a gente, vamos seguir em frente, é a fé, é dentro da fé. Isso é coisa de menino. Os homens não, os homens são realistas, sabem, sempre são conscientes dos limites e das consequências. Eu sei do limite, eu sei que é até aqui que eu posso ir. Eu não sou inconsequente, e eu sei que se eu fizer alguma coisa, haverá uma consequência lá na frente. É isso que os homens fazem. Os meninos são irresponsáveis, os homens assumem o compromisso. Os meninos zombam da vida e dos outros. Os homens saem da sua zona de conforto e encaram os desafios. Os meninos terceirizam as responsabilidades. Os homens fazem além da sua tarefa. Então isso aqui é interessante de comentar sobre isso, porque em ambiente de trabalho isso acontece demais. Você conseguiu fazer tal coisa? Não, mas porque fulano de tal não me deu o que eu precisava para fazer tal coisa. Não, mas você varreu aí? Não, mas cadê a vassoura? Alguém pegou essa vassoura. Está sempre terceirizando uma responsabilidade. Eu não fiz porque um terceiro não deu conta de fazer também. Isso é coisa de menino. Os homens fazem além da sua tarefa, faz a sua tarefa e ainda faz a dos outros. Alguém sumiu com a vassoura, então eu vou lá atrás dessa vassoura, vou pegar essa vassoura e vou limpar aqui, que era a minha função. Alguém não me deu o relatório que eu precisava na hora que eu precisava, então eu vou atrás desse negócio. Se precisar, eu mesmo faço esse relatório aqui, mas vai sair que eu tenho que estar sobre a minha responsabilidade. Então os homens estão sempre preparados para fazer aquilo que é a missão deles e ainda mais. Às vezes precisa fazer a missão dos outros que não fazem, dos outros porque são meninos. Então o pai, aquele que é maduro, faz a tarefa do pai e às vezes faz a tarefa do filho também. E não terceiriza as responsabilidades. Os meninos são passivos e egocêntricos, sempre esperando, sentado, um reizinho no trono, esperando ser servido. Os homens não, os homens estão sempre disponíveis para os outros. O que você está precisando? Pode contar comigo, que a gente vai fazer o que for possível. Os meninos não se posicionam na vida, estão sempre em cima do muro, mas os homens têm uma visão clara do que quer e da vida como um todo. Essa é a diferença entre os meninos e os homens, ou as meninas e as mulheres. Gente que é madura. Com José a gente aprende que a gente pode até ser um Zé Ninguém, a gente pode ser até esquecido muitas vezes, escanteado, ninguém dá valor a gente, ninguém reconhece o nosso valor, ninguém nem conhece o nosso nome, somos anônimos na história. Mas nem por isso a gente precisa ser passivo nessa história.
nós podemos ser maduros o suficientes para, além de sermos conhecidos como os anônimos, também sermos conhecidos como aqueles que são pais, responsabilizados pela cidade, pelos outros, pelo nosso próximo, por tudo que nos cerca. Nós somos pai, não é só aquele que é biologicamente, pai é aquele que assume uma responsabilidade diante da vida. Meu filho é o mundo, meu filho é todo mundo, meu filho é a cidade, eu cuido de tudo, como um pai cuida do seu filho. Essa é a postura de José. José pode não ter o seu nome como pai de Jesus na genealogia, mas a postura de José é uma postura de pai de Jesus. José tem essa postura de pai de Jesus, porque ele é um anônimo maduro, e é isso que ele nos ensina. Uma responsabilidade de pai diante da vida. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração final. Jesus querido, obrigado porque o Senhor não deixou perdido na história a figura de José, porque o Senhor trouxe para nós essa manhã essa figura de José. E com ele nós aprendemos e somos desafiados a assumir nossa responsabilidade paterna diante do mundo, diante de todos. Nos faz homens e mulheres cada vez mais maduros, conscientes da responsabilidade que cabe a nós. Que a gente, de fato, vista essa roupa de José, que a gente tenha essas características que José tem. Que a gente não se milindre com o esquecimento, com o anonimato, mas que isso apenas nos motive a, de fato, continuar fazendo o que é certo, o que precisa ser feito. Nos ajuda a ser assim, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.